Bom, então, muito boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma live exclusiva do Open Mind Brasil. E hoje a gente vai tratar, então, desse tema tão importante e tão pertinente para os dias atuais. Porque com a pandemia, o espaço físico de trabalho passou a ser algo secundário. O Anywhere Office, ou seja, trabalhar de qualquer lugar, seja home office, seja da cafeteria, de um coworking, em bibliotecas ou até em hotéis, já virou um hábito para muitas pessoas. Mas para os líderes e para os gestores das empresas ainda existem alguns desafios a serem vencidos, como a falta de lateralidade. É necessário pensar sobre uma nova maneira de interagir as equipes, de se comunicar, gerar engajamento e ainda manter viva a cultura da empresa. Não é fácil. Mas o Open Mind Brasil convidou a especialista no assunto, Simone Klein, que vai nos ajudar. Formada em Engenharia Química, com especialização em ESG, Engenharia Ambiental, Gestão da Qualidade e Gestão de Projetos, incluindo Universidade de Michigan, na Harvard Business School, Simone, que também é uma Open Minder, possui mais de 30 anos de experiência, atuando na liderança de equipes de planejamento estratégico e sistema de gestão em empresas de grande porte, como a Vale, a Nestlé, Garoto. Possui sólida experiência em gestão de pessoas, implementação de projetos, padronização de processos, auditoria de normas, gestão de desempenho e melhoria contínua. Business Partner da FCJ Corporate Venture Builder e fundadora da SK Assessoria Empresarial, especializada em planejamento estratégico, desenho de modelos de negócio, mapeamento de processos para aumento da produtividade, desenvolvimento da liderança na transformação para a cultura digital e implementação também do ESG. Simone, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite do Open Mind Brasil. O espaço agora é todo seu. Obrigada, Luciana. É um prazer estar com vocês. E aqui vai ser um bate-papo. A ideia é a gente trocar experiências, a gente trocar um pouco de informação, um pouco da minha vivência, um pouco do que eu passei também, liderando equipes, já trabalhando em regime híbrido, ou remoto, ou presencial. Eu tinha os três na minha equipe. Então, é trocar um pouco de experiência. Então, a primeira coisa que eu queria assim, trazer como um highlight, um primeiro ponto que eu acho interessante, que quando a gente fala de Anywhere Office, a gente está falando de uma paisagem sempre assim. É uma paisagem agradável, é uma paisagem relaxante, é uma paisagem que todo mundo gosta de ver e normalmente está associada ao mar. E eu adoro o mar, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente fala do Anywhere Office, eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso na minha carreira, a gente associa sempre essa coisa do trabalho, fala assim, nossa, que legal, que ambiente bonito, relaxante. E por que não proporcionar isso a todas as nossas equipes? Essa é a minha provocação. O que nós temos que fazer, a Trícia, a nossa colega, vai falar um pouco da parte jurídica, mas o que nós temos que fazer no jurídico para que isso tudo, esse ambiente, esse pé descalço, esse short, esse visual bonito, faça parte do nosso dia a dia? Uma pesquisa recente mostrou que 3 entre 4 brasileiros vão empurrados na segunda-feira para o trabalho. Não vão muito felizes. É aquela coisa do domingo, sacrificante, já pensando na segunda. Quem sabe que se num ambiente desse, a gente não consiga ter mais engajamento das pessoas e mais alegria pela segunda-feira. Essa é a primeira provocação que eu trago aí para o time. E trabalhar em qualquer lugar do mundo é muito atraente. Mas a gente não pode esquecer que o primeiro desafio é você ter boas redes, né, de internet para que você consiga conectar com os sistemas da empresa. Então, um primeiro ponto que eu já trago como observação é a segurança de dados. Né, a partir do princípio que você pode acessar de qualquer lugar do mundo, então, um primeiro ponto que eu já trago é essa questão do acesso aos sistemas da empresa,
para que isso não seja corrompido, que a gente não tenha aí nenhum problema. Mas aí os nossos especialistas de TI estão prontos aí para proteger os dados e as informações da empresa, mas alerta para uma coisa simples, porque nem todo colaborador, né, nem todos da equipe têm esse acesso à internet de qualidade. Então, esse é um ponto que eu acho importante, que a empresa tem que estar fazendo isso junto com sua equipe, para que proporcione esse ambiente adequado. A empresa fornecendo acesso aos sistemas, porque para trabalhar muitas vezes remotamente você precisa acessar, e também você dando essa possibilidade, como se fosse uma ferramenta também de trabalho para aqueles que trabalham remotamente, ao acesso a uma boa internet, né? E aí sim isso vira uma realidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, fatos que eu vejo como relevantes: 50% dos profissionais estão propensos a recusar empregos que não oferecem modelos flexíveis. A gente tem visto isso muito na mídia, a dificuldade que nós temos de buscar hoje pessoas que estejam realmente com o desejo de trabalhar no presencial. Lógico, né, gente? Tem atividades que não tem como, né? Atividades operacionais, mão na ferramenta, equipes de manutenção, equipes operacionais, fica bastante complicado. Não tem como trabalhar remotamente em muitos casos, só se opera uma sala de controle que você pode sim trabalhar de casa. Mas aqueles trabalhos que exigem estar presentes, vamos deixar ele num cantinho. Estou falando aqui de trabalhos como planejamento, trabalhos como jurídico, trabalhos como RH, vários outros processos que nos permitem. Falando desse grupo, 50% dos profissionais estão ou não aceitando ou realmente pedindo desligamentos de empresas que não estão oferecendo isso, né? E 95% dos nossos executivos acreditam que o formato híbrido será permanente no mercado. Então, isso é uma realidade. Então, preparar para isso é urgente e estratégico, eu vejo assim. É sedutor falar de trabalho híbrido, remoto ou em qualquer lugar do mundo, por quê? Tem dois elementos aí extremamente importantes: independência e liberdade. Então, quando você fala de um formato desta forma, um formato desse jeito, você está falando que a pessoa vai ter independência. E digo independência porque ela administra o seu horário, ela faz do seu local, né, o ambiente pode ser dentro da casa dela, dentro de um coworking, como a Lu falou aí no início, e a liberdade, que eu acho que é muito importante, a liberdade desse tempo e a liberdade geográfica. Então, vejo um movimento forte, moro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, um movimento fortíssimo das pessoas terem buscado agora novos apartamentos e casas em sítio, na montanha, na praia. Por quê? Esta liberdade, ela não tem preço, a liberdade geográfica. E a independência, ela também não tem preço. Então, isso virou muito sedutor, muito atraente para os nossos colaboradores, para atrair, inclusive, talentos, aqueles que também talvez não participem daí da nossa empresa. Isso deu muito certo na pandemia, né, gente? A gente viu isso funcionar, né? Eu vi acontecer de manter e virada rápida, né? Viramos muito rapidamente a condição de trabalho das pessoas e deixamos essas pessoas aí trabalhando em casa, dando, né? A empresa que eu estava deu toda a condição, tanto de mesa, cadeira, internet, enfim, computador liberado para as pessoas levarem para casa, porque, obviamente, naquele momento não tinha outra alternativa. As pessoas não podiam estar nas empresas por segurança, né? Segurança de vida. Então, deu certo. Então, por que a gente não pode continuar dando certo, né? Então, naquele momento que nós precisamos, nós lançamos mão. E aí, o colaborador gostou, e por causa dessa sedução da independência e da liberdade. Então, por que não dar continuidade? Esse é um ponto importante. Os avanços tecnológicos também nos permitiram fazer com que isso acontecesse, acesso à internet, ferramentas virtuais, treinamentos que precisam ser dados também nessas plataformas, e a cada dia você vê uma novidade. Então, isso tem nos ajudado muito também a fazer isso uma realidade.
e o que trouxe, né, essa integração e networking, que é promover relações em qualquer lugar do mundo. Hoje você pode recrutar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, isso traz, né, falando aí, inclusive do ISD, isso traz estrategicamente um ponto super importante, que é a diversidade. Então, você trazer pessoas com mentalidades diferentes, culturas diferentes, e isso veio justamente por essa nova modalidade de trabalho. A flexibilidade, né, e isso é extremamente satisfatório quando você também abre um pouco a sua mente e você vê que aquele colaborador ele pode estar trabalhando contigo, mas ele pode estar trabalhando em outras frentes, e isso não pode ser encarado como eu perdi o controle, ou vai passar informação da minha empresa e isso não é legal. Isso tem que ser encarado como algo positivo, como aprendizado. Eu acho que o aprendizado, né, com esse network, com essa flexibilidade, nós temos condições, como líderes, de preparar pessoas mais fortes, preparar pessoas com visão diferente, que nos ajuda muito também nesse nosso dia a dia nas empresas. Então, as vantagens são inúmeras, né? A gente tem visto e são mesmo. Diminuição de quadros de estresse, o grande mal do momento, saúde mental. Então, a gente tem falado muito de burnout, temos falado muito de pessoas, né, infelizmente, tirando a vida por questões de estresse, por questões de ansiedade, por questões de depressão. Então, uma das vantagens também desse trabalho é também construirmos, né, uma saúde mental digna de qualquer cidadão. E eu trago isso como um ponto bastante relevante e um ponto a ser colocado como um alerta no trabalho remoto. Quando você está no dia a dia com as pessoas, quando você está com os seus colegas de trabalho, o olho no olho diz muito, né? A forma física que a pessoa se comporta, né? Vai te mostrar se essa pessoa está ou não com um problema pessoal ou profissional. O remoto, ele deixa isso muito aqui nessa telinha, nesse olho no olho, que tem que ser visto de uma outra forma e tem que ter uma escuta ativa. Então, eu falo, né, estou até antecipando lá da questão dos desafios da liderança, um dos pontos principais que eu vejo no trabalho remoto é o líder estar atento ao que é dito, né, a gente virar um pouquinho da questão do comportamento, dessa fala com o corpo, e você estar atento a ouvir, né? Então, é um ponto positivo, sem dúvida nenhuma, o estresse de trânsito, essa exposição que, infelizmente, a gente tem no país com relação à segurança. Isso você ganha no remoto, mas fiquem atentos a essa questão de saber se a pessoa realmente está bem. E, obviamente, né, quem trabalha no remoto sabe que, se deixar, você trabalha muito mais do que deveria. Então, há uma tendência das pessoas confundirem o seu ambiente de trabalho com o seu ambiente de casa, e isso é uma jornada que começa a se misturar. Então, estar de olho de como o seu colaborador está organizando a sua rotina para que ele possa ter esse tempo com a família, mesmo trabalhando muitas vezes dentro de casa, é importante também nessas conversas, nessa escuta ativa. Os custos, a redução de custos foi imensa, principalmente quando nós falamos em questão de aluguéis, falamos das questões, né, de estacionamentos, de funcionários. Então, os custos são enormes, mas aí, de novo, eu trago a reflexão. Se economizamos, se conseguimos trazer retorno para as nossas empresas, por que, então, não investir para que os empregados, para que os colaboradores tenham também condição de ter um trabalho digno? Digo da seguinte forma: nem todos têm uma mesa bacana para trabalhar em casa, um espaço legal para trabalhar em casa. Então, proporcionar isso de alguma forma, ou com uma ajuda de custo, uma ideia, tá, gente? Cada um aí com seu cada um. Ou fazendo uma parceria com coworks, que você possa, perto do local de trabalho, né, perto do local da residência dos seus colaboradores, que você possa permitir que essa pessoa também tenha uma questão de
ergonomicamente falando, que eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, dele estar adequado. Trabalhamos em computadores, então sabemos que nós precisamos de apoio para o punho, precisamos de uma cadeira ergonomicamente satisfatória, para que não tenhamos problemas de coluna, doenças ocupacionais. Então, o meu alerta aqui no custo é entender se os seus colaboradores estão tendo condições física, infraestrutura mesmo, para trabalhar adequadamente. Então, nós falamos de rede, né? Rede satisfatória. Nós falamos da questão aqui no mental, de conseguir separar o que é vida pessoal e do que é a vida do trabalho, porque muitos podem optar por trabalhar dentro de casa. E nós estamos falando, né, também dessa questão desse custo que pode ser revertido, né? Pode ser revertido de uma maneira positiva, tá? A questão da performance. É provado do maior engajamento e a produtividade também aumentam com o trabalho remoto. E isso, obviamente, não pode de forma nenhuma estar associado a trabalhar mais, é trabalhar correto, trabalhar engajado. Por quê? Um dos elementos de satisfação foi ali sensibilizado, que é de atender essa necessidade de talvez... Eu, por exemplo, eu moro numa cidade e trabalhava em outra, pegava um trânsito de 1 hora, eu perdia 2 horas do meu dia. Então, isso, e chegava cansada, e chegava no trabalho também cansada, e isso me ajudou a ter, obviamente, uma produtividade maior eu estar dentro de casa trabalhando, né? E o engajamento, sim, aumenta, né? Há muitos clientes falando, mas, poxa, às vezes dá um problema aqui na empresa, não tem ninguém para ajudar. Logicamente, tem que ter aquele corpo mínimo, porque muitas empresas, né, principalmente que geram um produto, fabricam algo, precisam ter o funcionamento acontecendo. Então, você tem que ter um grupo mínimo para executar as atividades ali de manutenção, né, da sua indústria. Mas isso não pode ser impeditivo, né? Porque eu acho que a gente tem que tirar um pouco do não e tornar o impossível possível. E a outra questão é o desenvolvimento profissional, que para mim eu acho que é fantástico, eu trago minha experiência, esse network, é fantástico eu poder participar de um shaking hands, de uma Open Mind. Dentro da indústria eu jamais faria isso. Com a minha rotina como eu tinha, eu consegui ter um local adequado, onde eu não fosse interrompida, para participar de um shake hands, para eu conseguir fazer uma live num horário de almoço. Isso eu jamais conseguiria. Então, o desenvolvimento profissional vem daí, de mais oportunidades que você tem e de você administrar melhor seu tempo, de você ler num determinado horário. Você dificilmente também consegue fazer uma leitura de um capítulo de um livro dentro de um ambiente de trabalho pelas interrupções, como um líder, pelo menos era assim a minha realidade. E o network, para mim, foi o grande ganho. Isso virou, assim, a dedicação que eu vejo, né, profissionais, tanto no LinkedIn, participando de fóruns, participando de grandes fóruns que tem bastante coisa gratuita. E isso, eu acredito a esse modelo que deu essa liberdade e essa independência para os colaboradores, para os empregados das empresas, para que eles tenham um pouco mais aí de administração, uma administração mais produtiva do seu tempo. Bom, então, falamos do uso da tecnologia como aliada, né? Hoje evoluímos muito, eu acho que passamos aí, eu acho que podemos dizer que estamos na grande revolução digital, e essa revolução nos trouxe recursos fantásticos, e aí, de novo, oferecidos pelas organizações, né, para que os profissionais tenham essas ferramentas adequadas do trabalho. Então, isso aqui é um ponto que eu quero de novo repetir, porque não adianta falar, ok, fica em casa e acreditando que vai ter uma internet boa, uma cadeira legal, uma mesa boa. Vejam isso, porque isso, né, Trícia vai comentar com vocês, pode ser um problema trabalhista. Incorporação do modelo à cultura, isso é um desafio. A Luciana falou isso lá no início. Como é que a gente incorpora um modelo, né, do modelo da cultura da empresa, hábitos, valores, regras anywhere office? Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Por exemplo, uma empresa que tem, acho que a grande maioria, né, a questão do
da preocupação excessiva com saúde do empregado, saúde física, como ela transporta tantos pit stops que são feitos de segurança, como é que ela consegue transportar treinamentos e o dia a dia do olhar atento para não termos acidentes pessoais para dentro da residência dessas pessoas. Então, esse é um ponto que eu queria que vocês também estivessem bem atentos. Então, eu vejo, às vezes, coworks do lado, às vezes, de uma padaria, por exemplo. Uma padaria, um restaurante que tem um forno. E aí? Qual é a segurança desse forno? Qual é a segurança dessa padaria que está do lado do cowork que você indicou para os seus colaboradores trabalharem? Então, esse é um desafio, gente. É um desafio de você trazer aquela preocupação que se tinha, por exemplo, com segurança, que é um valor para muitas empresas, para dentro da residência. Como é que está o extintor do prédio onde essa pessoa reside? Como é que funciona a questão da alimentação dessa? Ela cozinha? Como é que está isso? Gás, vazamento? Então, essa preocupação que na indústria é no dia a dia, com checklist, inspeções, treinamentos, como é que isso está dentro da casa dele, ou num cowork, ou em outro lugar que ele decidir ficar, né? Então, esses hábitos, essas regras, meio ambiente. Então, a partir do momento que você tem um emblema aqui no peito, você está representando a empresa. Na hora que você sai para almoçar, como é que é o seu comportamento com relação ao meio ambiente? Vamos lá colocar. Você joga muita comida fora, você pega comida demais. Então, tem-se uma preocupação em muitas empresas, em restaurantes de empresa, para reduzir o desperdício de alimento, até porque isso é um valor para muitas empresas também. E a gente está falando aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está lá. A gente também combater a fome. E isso pode ser um alinhamento do seu também colaborador. E como é que você faz isso acontecer, ele saindo um pouco do seu olhar ali, do seu raio de ação. E aí, eu já respondendo, né, um pouco sobre isso, e eu acho que também, quando a pessoa vira hábito, quando você tem aquilo como um hábito, cinto de segurança e essas questões que são trabalhadas dentro da empresa, não importa onde esteja, né? Acaba que você exercita e você faz aquilo acontecer, independente de você estar ou não estar na empresa. A empresa que eu trabalhei prezava muito e era uma regra, né, obviamente, né, uma regra fora, dentro das empresas, de atravessar na faixa de pedestre, né? Como é que você faz isso estando fora do olhar da empresa e como é que você vê como o seu empregado está se comportando, né? Então, são questões que assim, nossa, é muita coisa. Mas tudo é possível, gente. E aí, de novo, a gente está sendo colocado à prova, né? Então, será que só funciona quando eu estou olhando? Aquela música lá do Capital Inicial, o que você não faz, o que você faz quando ninguém está te vendo, né? Então, eu acho que o verdadeiro valor, o verdadeiro propósito de uma empresa está internalizado, está engajado pelos seus colaboradores quando ninguém está olhando e ele faz. E agora a gente está sendo colocado prova, já que a gente não tem aí todos os nossos colaboradores aí junto a nós todos os dias, né? Então, não está tão próximo. Então, esse é um ponto que eu queria trazer. A questão das condições físicas, eu acho que eu já me antecipei, já falei bastante, essa questão de assegurar condições adequadas de infraestrutura. E aí entramos no ponto, a capacitação de lideranças para o gerenciamento dos times remotos. Então, a liderança, ela vai ser sempre, né, obviamente, ele é o fundamental em qualquer transformação. E nessa, obviamente, não tinha que ser diferente. Então, nesse processo de mudança do trabalho, a gente precisa muito dos líderes, né? E a gente precisa que isso aconteça de forma ordenada. De que forma? Treinada, conversada, porque mudou, né? Nós saímos de um modelo e estamos indo para um outro modelo. Então, o principal... Simone, mas isso tem sempre? Tem, lógico que tem. Comunicação assertiva e transparente é fundamental no presencial, no remoto, no híbrido, anywhere, ok. Mas nunca foi tão importante. Então, um treinamento e desenvolver a capacidade e a habilidade de se comunicar
e entender que a comunicação ela passa pelo número 1, que é a escuta ativa, que também está aqui nessa lista. Então, isso é fundamental. Para não criar transparente, que eu digo também, é o que está acontecendo, porque às vezes você estando fora, né, da empresa, você pode, estou esquecido. Ninguém aqui lembra de mim. Então, essa comunicação transparente, próxima do que está acontecendo com a empresa, o envolvimento, né, dos colaboradores nas tomadas de decisões pertinentes a cada nível, isso precisa ser muito trabalhado nesse modelo, né, para que a gente não dê margem às invenções e às criações aí da mente humana, que realmente, às vezes, pode caminhar por um outro lado eu acho que é de ficção científica, às vezes. A nossa mente ela passa, às vezes, por ficção científica. A gente inventa tanta moda. Então, para cortar isso, essa comunicação assertiva e transparente com os seus colaboradores é fundamental. 2, quase ali emparelhado. Relação de confiança. Muitos falam, vendo aquela foto lá que a Luciana fez na chamada, o pessoal vai ficar na praia, tomando cerveja, paraná. Gente, vamos lá. O colaborador que vocês acham ou que faz, vamos falar do que faz isso, ele não serve para trabalhar na empresa. Nem no Anywhere Office, nem no remoto, nem no híbrido, nem no presencial. Ele vai enrolar em qualquer um dos modelos. Então, se ilude quem acha que tem controle de alguém por estar ali perto. Ilusão. Ele vai enrolar do mesmo jeito que é o perfil dele. A coisa mais importante é que essa relação seja fortalecida agora, né? Entender o propósito disso tudo, por que isso veio. E isso veio também por um desejo, como mostrei aí nos poucos números que apresentei, desejo do próprio colaborador. Então, por que não fazermos isso de uma maneira honesta? Valor também, honestidade, transparência para muitas empresas é o verdadeiro exercício dos valores da empresa num outro cenário, mas a relação de confiança está ali. Ela vai ser essencial, obviamente, assim como a comunicação, qualquer modelo, mas também, de novo, nunca foi tão importante. Então, o líder controlador deve estar sofrendo, né? Aquele que acha que faz aquele microgerenciamento e acha que está dominando o pedaço, ele está sofrendo. E ele tem que rever os conceitos dele. Porque eu acho que não há nada mais improdutivo do que você querer ficar regulando e tomando conta do que o seu colaborador faz. O ponto importante é resultado, engajamento, projetos, entregas. Então, é isso que é importante. O como, gente, não vamos nos apegar a isso. Ajuda a ter o como? Ajuda, porque você pode ganhar produtividade, ok. Mas não vamos pensar nesse como. Não, ele não está trabalhando hoje, ele deveria. Deixa isso livre. As pessoas têm que ter maturidade, a gente não pode infantilizar essa relação. E essa relação, ela só sai dessa coisa infantil e imatura quando a gente tem uma boa relação de confiança e está bem desenhado o que cada um tem que fazer, está bem desenhado o vínculo de cada indivíduo, como cada um contribui lá naquele indicador estratégico, quais são os indicadores que estão sob sua responsabilidade, quais são seus processos que estão sob sua responsabilidade. Se isso está claro, e isso, gente, faz parte da comunicação assertiva e transparente. Se deixa a coisa solta e fica aquela coisa assim, de um cachorro com 10 donos, vai morrer de fome esse cachorro, não tem jeito. Cada um tem que ter o seu, cada um tem que estar organizado, sabe aquela coisa organizada? Processos, indicadores, metas, isso tem que estar bem feito, para que essa relação de confiança, essa comunicação aconteça. E essa mudança do mindset, né? Que a gente, por muito tempo, achou que a liderança tinha que falar tudo, como tinha que fazer. Segue esse caminho aqui que você vai conseguir. Hoje não é mais assim.
E eu acho que a gente tem ganhado muito quando a gente dá liberdade, e aí vou de novo falar lá da diversidade e inclusão, quando você realmente inclui as pessoas e dá liberdade para elas e um ambiente seguro para que elas possam opinar, para que elas possam contribuir com os processos, aí sim você tem produtividade, aí sim você tem resultado, aí sim você garante que tudo que você precisa. Pode ser a coisa mais cabeluda, mas o time vai se juntar, vai se engajar para que aquilo aconteça. Isso é uma mudança de mindset absurda. Então, eu lembro. Então, me matava era quando minha mãe falava assim, mãe, eu posso ir em tal lugar? Você que sabe. Sua cabeça é seu guia. Gente, colaborador, sua cabeça é seu guia. Você quer ter uma carreira de sucesso? Você quer ter reconhecimento? Você quer se projetar, deixar realmente um legado aqui? Trabalhe com seriedade. Estamos alinhados o que tem que ser feito, estamos alinhados os resultados que nós precisamos, suas metas e sua contribuição. Agora é com você. Então, isso a gente precisa sair desse modelo paternalista para de maior liberdade. E aí, gente, é a hora que separa quem é para ficar e quem não é para ficar. É a hora. Então, e tem que valorizar aqueles que estão em casa, aqueles que estão trabalhando anywhere, empenhados, engajados, dando resultado. Isso tem que ser valorizado. E terminar um pouco, que eu vivi muito isso, porque eu trabalhava um pouco no remoto, hoje muito mais no remoto, né? Só quando eu atendo os clientes que eu faço mais algumas inserções presenciais, mas eu escutava muito assim, esse pessoal de casa, fazendo nada, minha sessão da tarde. Nossa, aquilo me dá um ódio. E eu trabalhando igual cachorro. Então, assim, essa mentalidade, esse mindset tem que ser de todos, porque tem bullying, tá? Tem bullying do colega. Esse pessoal não trabalha, não. Veste camisa mesmo, é quem está aqui, ó, chão de fábrica. Quem está em casa, trabalha, não. Isso me dava Nossa! Enfim, esse mindset tem que ser construído pela liderança, para que isso realmente seja um ambiente agradável, seja um ambiente produtivo. O uso da tecnologia, já falei bastante, eu acho que a gente tem que aperfeiçoar isso cada vez mais, eu acho que a gente tem sempre que estar à frente, proporcionando. A adaptação e flexibilidade, meus líderes. Não, deixa eu voltar aqui só na questão da tecnologia, que eu também hoje de manhã aqui, já na minha entrada, eu já dei uma rateada aqui na tecnologia, estava com dificuldade de projetar. Então, eu como líder, eu tenho que estar tinindo nisso, de uso de tecnologias. Então, treinamento nisso, principalmente se for uma geração mais antiga, ou que não tenha tanto habilidade, ou que não goste, vai ter que aprender a fazer isso direitinho, porque às vezes, né, tem reunião que você muda de sala, vai para uma sala, forma um grupo, separa o grupo. Tem que aprender a fazer essas coisas, meus líderes, para que a gente realmente use a tecnologia a nosso favor. Aí, voltando na adaptação e flexibilidade, eu acho que a gente tem o dever de ser mais flexível com a gente mesmo e se permitir viver esse novo momento. Gente, eu quero trabalhar naquela cena lá que a Luciana botou no chamada. Eu quero e você é a mais produtiva do planeta. Então, a gente precisa dar essa permissão também para a gente, porque nós também, muitos aí, né, gerações mais experientes, vamos dizer assim, sempre entendeu que é lá no chão de fábrica. Eu tinha até um lema, é ver com os olhos, vamos embora, vamos ver. Eu do capacete da botina, estava sempre em linha de produção. Então, eu acho que a gente tem que se permitir entender que, às vezes, nós somos muito mais produtivos quando estamos em casa, lendo com mais atenção um projeto, ou tomando uma decisão um pouco mais focado, e se permitir a isso, que isso é sim trabalhar de forma produtiva e correta. E que a gente também permita o outro. Então, essa adaptação, essa flexibilidade, primeiro começando com a gente, e entendendo depois a necessidade aí do nosso cliente interno principal aí, que é a nossa equipe,
você entender e adaptar esse modo de trabalho, a forma como você faz reuniões, a forma como você faz desenvolvimento de equipe, a forma como você faz happy hour. Gente, eu fazia cantoria. Era de happy hour, de violão, dorão, o som perfeito, todo mundo lindo, todo mundo tomando o seu drink com moderação, mas todo mundo integrado, funcionava. Então, a gente tem que se permitir mais. A escutativa, já falei, né? Eu acho que é fundamental a gente falar menos e escutar mais. E a descentralização. Ou coisa doída, né? Para quem é centralizador, né? Quem gosta de ter tudo aqui, ó. Povo, né? Não, estou vendo isso, estou vendo aquilo outro. E junto com a descentralização, eu acho que essa habilidade também de delegação. E eu falo delegação, não falo delargação, não, tá? É delegação. Delegação passa por lá no início, como falei. Papel e responsabilidade, claro. Processos onde você tem responsabilidade bem desenhados, padronizados, com indicadores. Estou repetindo, tá? Mas é para entrar na mente mesmo. E procedimentos descritos daquilo que é vital, importante, treinado, e você, líder, vendo isso acontecer. Aí precisa da sua presença, sim. Então, você treinar, você trazer informação e você conseguir ter confiança naquilo que você treinou, aí você pode, sim, fazer a delegação. E a descentralização passa porque muitas vezes pode ter alguém da sua equipe resolvendo uma questão que está totalmente fora do seu raio de ação e tomada de decisão acontecendo com pessoas da sua equipe e você não está envolvido, e está tudo bem, gente. Se o resultado está saindo, se as pessoas estão com a saúde mental ok, estão íntegras, valores da empresa bacana, batendo, ok, está ótimo. A coisa vai acontecer. Eu acho que alguém levantou a mão. Eu vi aqui. Alguém quer perguntar? Marilúcia Durante, à vontade, faça a sua pergunta. Tudo bom? Oi, Prazer, eu sou Marilúcia, eu trabalho na NIT Infotech e eu trabalho com tecnologia. Então, para tecnologia, essa questão de modelo híbrido não é lá muito novo, né? Eu trabalhei sempre com times multinacionais, então eu sempre trabalhei remoto com Bacana. Os meus times de outros países, né? A gente praticamente, tenho gente que eu nunca conheci pessoalmente, então essa realidade é boa para mim. Mas o que eu vejo nesse novo trabalho, eu acho que você me deu vários insights ótimos aí, é a questão da adaptação mesmo do time local, né? Hoje eu já trabalho remoto, a empresa não tem intenção de ter um escritório no Brasil ainda, então a gente tem um time 100% remoto, e a minha dificuldade hoje é lidar com a questão de atritos das equipes e esse mindset que você falou tanto aí. Então, eu queria perguntar um pouquinho sobre isso, né? Sobre os momentos de tempestade, porque quando tudo está bonito, o sol brilhando e todo mundo com o pé na areia, o modelo remoto é lindo, mas eu sinto mais dificuldade de lidar com os momentos de dificuldade, né? Aqueles momentos de mais pressão para uma meta, de atritos entre os colaboradores. Eu acho que esses são, assim, alguns momentos que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas habilidades da liderança. Ai, Marilúcia, obrigada pela sua pergunta, muito legal, viu? Bacana aí a sua experiência, que eu acho que você também traz vários aprendizados, né? No momento onde, né, aquela coisa do desenvolvimento de equipe, eu acho, sabe, Marilúcia, que independente do modelo, isso acontece, né? Eu acho que atrito entre equipe, ser humano, né? Ser humano, perfil, momento de vida de cada um, desejo de cada um. Isso vai acontecer independente de estar no remoto ou não. Eu acho que é um bom desenvolvimento de equipe, muita conversa mesmo, você entender as necessidades, entender as partes, e você, como líder, você trazer isso e compartilhar isso com o time. Eu sempre, assim,
aí vai da minha experiência, aí se tiver alguém de RH que puder contribuir também com a resposta, fica à vontade, mas eu sempre compartilhei muito com o time as questões, sabe? Lógico, tem questões que são individuais e tem que tratar pelo indivíduo, mas se é uma questão de grupo, chamava, vamos lá, gente, vamos conversar. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Mas você sabe, Marilúcia, eu nunca trouxe isso, somente isso. Tipo, estou vendo que fulaninho está falando do cicraninho, ou então está no conflito. Eu sempre trouxe em cima de processos, porque isso, para mim, quando esse tipo de relação difícil, ou bullying, sei lá, atrapalha um processo, atrapalha o resultado, atrapalha o ambiente, aí eu trazia sempre... Sou engenheira, tá? Então, eu trazia sempre para um lado técnico, sabe? E aí isso vinha a reboque. Eu nunca supervalorizei essas questões, apesar de achar super importante, mas eu nunca botei muito holofote. Eu trazia a reboque. Falei assim, então tá. Supondo, né? Se pegar um caso lá, falei assim, olha, eu estou vendo que esse projeto para esse cliente, ele está atrasado. O que está acontecendo? Porque o fulano não entregou, porque o cicrano não fez o que tinha que fazer, porque, aliás, né? O fulano está em home office, sabe Deus o que ele faz dentro de casa. Aí eu pegava o gancho, entendeu? Então, eu vinha com um processo, e dava certo, tá, gente? Então, eu vinha com um processo, eu vinha com uma situação, e isso acabava aparecendo. Eu levava para que isso aparecesse e falei assim, então tá. Então, agora nós vamos discutir esse tema, já que a gente está falando que está afetando aí a entrega para um cliente importante nosso, eu acho que merece a gente discutir sobre isso. Começava daí. Não sei se eu ajudei, mas eu ajudou muito, porque é justamente eu dei risada, até porque você descreveu exatamente a situação que eu estou passando, entendeu? É um tal de põe culpado no negócio e vamos resolver? O que a gente tem para resolver? E aí fica esse diz que me disse. Né? E se for uma relação específica, se for alguém específico ou alguém que precisa ser trabalhado, você vai perceber. E aí você dá o desdobramento do que você... E primeiro tentar resolver a relação e depois aquele problema seu lá, ele acaba virando inferior. Não, peraí. Vamos lá, a gente tem que viver bem aqui dentro, beleza, mas o cliente que paga a nossa conta. Vamos lá, vamos resolver esse problema aqui e junto com ele você vendo quanto isso interferiu e aí sim, aí você tomando aí a rédea dessa harmonia, né, dentro do time. Legal? Legal, super obrigada. Tá joia. Patrícia também levantou a mão. Oi, Simone. Tô aqui te ouvindo. Bom, tô aqui te ouvindo e tô lembrando de várias situações que eu vivi também, né? Parece que passa um filme, né? Sim, sim. E isso é constante, né? Eu até hoje não vi nenhuma empresa que faça uma gestão de modelo 100% remoto, remote first, de uma maneira perfeita, que seja um exemplo. Tá todo mundo aprendendo muito, né? Principalmente pós-pandemia. Eu sempre trabalhei em empresa de tecnologia, então eu fui formada num ambiente de liberdade, com responsabilidade, uma cultura de colaboração, então o que facilita muito a questão remoto. Mas eu sou da área de RH, sou executiva de RH, e o que eu percebo agora, entre aspas, pós-pandemia, né? Num quadro onde a maioria das pessoas estão vacinadas, né, de uma maneira completa, uma tendência muito forte para o modelo híbrido, mas uma chamada muito forte para o presencial, e onde, se o líder está presencial, provavelmente o time também vai estar. E aí o meu desafio, né, que eu tenho enfrentado agora, porque é muito mais fácil gerir equipes 100% remoto do que gerir equipes híbridas, por questão do favoritismo, por questão daquilo que você já citou aqui, comentou, né? De que quem eu vejo, eu tenho mais relação de confiança do que quem eu não vejo, né, ali, olho no olho. Presencialmente. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre como mitigar esse desafio do favoritismo, o desafio de que eu só contrato pessoas que estão na mesma região em que eu trabalho, porque é mais fácil a gente organizar um happy hour, enfim, né? Como mitigar um pouco essas relações e fazer o remote first acontecer. Olha, Patrícia, a pergunta de $1 milhão. Porque começa com o líder. Gente, o líder não pode fazer esse privilégio para quem está perto dele. Para mim, está para
é do mesmo time que o meu, torce pelo mesmo time, ou ele gosta de vinho, eu também gosto de vinho, ou ele foi criado comigo, então ele estudou comigo, ele foi meu par ali na residência lá e tal, e aí eu vou proteger ele mais ou menos. De novo, assim como a outra colega, a Mariluz, eu também acho que isso não é um privilégio somente do remoto. Quantas vezes a gente já não escutou? Não, eu dei aumento para o fulano. Tá panela. Joga a bola com ele, é do time dele. Então, assim, como não? Eu vou falar, tá? Tinham situações, assim, de esporte, de música, de banda. Então, isso, de novo, é independente do modelo, só que eu concordo contigo que ele aflora um pouco mais, ele deixa mais, né, evidente essa situação, e eu estou adorando isso, porque aí vamos trabalhar verdadeiramente determinadas questões. Isso precisa ser trabalhado com a liderança primeiro. Então, eu acho que, assim, líderes, zero predileção. Você não pode dar o aumento para o fulaninho só porque o fulaninho é o padrinho seu de casamento, ou que é o padrinho do seu filho, não. Não é assim. Ou então porque ele foi seu, sei lá, seu coleguinha de turma. Não. E isso aí eu acho que é independente. Então, essa regra, e essa batida é comum, tá, Patrícia? Eu vejo isso aí acontecer demais da conta. E, de novo, voltando na retenção de talentos, a pessoa que é autônoma, vamos dizer assim, não tem vínculo com ninguém, não tem rede nenhuma, é ele, mas é um cara porreta de bom, ele sofre pra caramba, porque ele, poxa, eu estou trabalhando, não tem reconhecimento, eu estou vendo essa panelada toda aqui acontecendo, e aí, como é que eu resolvo? Então, você como RH trabalha a liderança. Isso não pode acontecer. Desmotiva qualquer um. Então, é retenção de talento negativa, não vai reter ninguém. Começa daí. Não sei se eu respondi, mas é isso que eu penso. Obrigada, Simone, excelente. Legal. Vou continuar aqui, estou acabando, tá, gente? Aqui eu só trouxe alguns highlights, assim, para mostrar que realmente, né, a questão desse trabalho anywhere, híbrido, remoto, trouxe inúmeras vantagens, algumas eu já falei, né? Então, aqui, de aumento de produtividade, tem vários relatos, né, e pesquisas sendo feitas realmente, para que a gente mostre 24% dos colaboradores remotos entrevistados disseram que o trabalho remoto permitiu que conseguissem executar mais tarefas no mesmo tempo. Aqui na retenção de talentos, né, a gente bateu muito nisso, de pessoas realmente fazendo a primeira pergunta. Peraí, deixa eu perguntar, é remoto, é híbrido ou é presencial? E a pessoa, às vezes, desistir, né, desistir da candidatura, ou até mesmo na empresa. Eu falei assim, olha, se não for remoto, eu estou num momento de vida que não funciona para mim. A questão da redução do impacto ambiental, aí eu vou levantar minha bandeira aqui do ESG, de sustentabilidade. Gente, pessoa trabalhando remotamente e principalmente trabalhar de casa, não circula carro, né? Não circula carro, não tem combustível fóssil sendo consumido, e aí aquela história, né, da gente diminuir, né, da gente evitar o aumento da temperatura do planeta, e isso justamente pela condição de CO2 que a gente lança na atmosfera, principalmente por carros, e a queima de combustíveis fósseis. Então, a gente economizaria muito aí, né? Seria uma ação fantástica para que a gente reduzisse emissões e reduzisse trânsito, né, nas cidades, né? E um outro ponto da saúde mental também, aqui relatando, né, a questão de absenteísmo, a pesquisa mostrando que uma empresa reduziu em 69% seu absenteísmo, e redução de custo, eu trouxe o exemplo da questão imobiliária, né, de aluguéis, prédios faraônicos que empresas tinham e cancelaram o aluguel, e isso, assim, deu um retorno absurdo. E viagem? Nossa, que o aeroporto aqui da minha cidade chegava segunda-feira, você só via aquele pessoal todo de uniforme que ia viajar para fazer uma reunião, às vezes de 1, 2 horas. Isso já tem há bastante tempo, obviamente, mas muitos líderes, assim como a colega falou, Patrícia, aqui, falavam, não, quero ver você, vem aqui. Aí a pessoa saía lá de uma ponta para a outra ponta para fazer uma reunião, às vezes de 2 horas, reduziu o custo de passagem aérea também.
E aqui, né, já estou terminando meu tempo, eu deixo aqui uma pergunta que eu gostaria que alguém me falasse. Por que mesmo com tantas vantagens e o desejo evidente, né, de tantos trabalhadores de trabalhar nessa modulação, né, que a gente comentou, híbrido, remoto ou anywhere, ainda temos líderes estabelecendo o modelo presencial como obrigatório, obviamente onde não é necessário. O que vocês acham? O que tem levado os líderes, alguns líderes e algumas empresas a tomarem essa atitude? Quem pode me ajudar aí a responder? Eu acho que essa coisa de mindset, para mim, é o que mais voga, né, Simone? Porque o pessoal tá ainda muito conectado nesse modelo de querer ver as pessoas lá sentadas no escritório para dizer que meu time está ali, que eu tenho total controle sobre o que está acontecendo. Para mim, eu vejo isso bastante na liderança. Legal, que bacana. busca, né, esse modelo presencial. É um ponto. A Sônia, que falou aqui que temos que abandonar os dinossauros e deixarmos de ser dinossauros. Vai lá, Sônia, levantou a mão. Boa tarde. Boa tarde. Eu amo essas lives aqui que proporcionam para nós. São muito beneficentes, beneficiam muito o nosso trabalho. Legal. Eu acredito muito ainda que a presença humana ela tem um diferencial no sentimento das pessoas. Eu ainda acredito muito nisso. A pessoa não se sente sozinha, a pessoa se sente acolhida, se sente ouvida melhor, e esse calor humano, né, presente, ele faz com que a gente se sinta melhor. Eu acredito muito nisso ainda, e eu acho que um pouco é isso também. E, Sônia, eu super concordo, tá? Eu acho que essa coisa da presença, né, de você ter esse contato visual, o calor humano, né, e é típico do nosso povo, eu vejo como... Eu sou fã do híbrido, tá, Sônia? Eu acho que tem que ser um meio termo, né? E eu sou daquela, né? Tudo que é muito é demais. Então, tudo muito para um lado e muito para o outro, eu acho que é o equilíbrio. E você, como líder, buscar aquilo que faz sentido para o seu time, aquilo que traz um ambiente propício para a produtividade, para dar resultado, e para que as pessoas sejam felizes. A minha provocação aqui é que a gente esteja sempre desmistificando, sabe? Sônia, Patrícia e todos, Maria Lúcia também que falou, é que a gente esteja desmistificando um pouco essa coisa do trabalho. O trabalho, né, nos consome aí boa parte das nossas vidas, colegas de trabalho, a gente convive assim, mais até do que um parente, do que um irmão, enfim. Então, que a gente torne isso mais prazeroso. Se a gente tem essa oportunidade hoje das pessoas estarem interessadas nisso, trouxe algum retorno, algum benefício, que a gente possa usar disso. Lógico que com moderação, sendo uma coisa pensada, que traga realmente conforto para as pessoas e para a empresa, que a gente tem que entender que as empresas, elas obviamente estão para dar resultados, e lógico que elas têm um propósito bacana, têm um papel na sociedade fundamental, mas elas precisam primeiro existir, né? Então, para existir, precisa ter produtividade, precisa ter retorno, precisa, enfim. Mas aliada a isso, a gente sabe que o capitalismo, ele hoje, do jeito que é, só olhando a linha que a gente fala, né? A gente olhando a linha só de shareholders não funciona mais. A gente tem que ver que tem um conjunto, os stakeholders. E boto esses stakeholders e reforço aqui, para finalizar a minha fala, que esse stakeholder importante, que faz tudo acontecer, são os colaboradores das empresas. Então, se essa é uma forma para a gente buscar mais engajamento, buscar mais felicidade para as pessoas, buscar mais conforto de trabalho para as pessoas, que assim seja. Então, eu sou a apoiadora aí desse modelo e acho que a liderança tem que estar preparada para isso. Exatamente. Obrigada. Obrigada, Sônia, esse ponto. Só completando aqui, nós temos que acompanhar essa evolução. Ela chegou e ela não tem volta, ela vai melhorar ainda mais para todo mundo, para empresas, para as pessoas, mas tem que fazer desse jeito que você falou. Uma hora está presente, outra hora reúne, conversa,
e faz isso de vez em quando, porque eu sou presidente de um grupo aqui, então a gente fez reunião agora, fez uma reunião presencial e fez uma reunião online, né? Então, eu acho que para nós mulheres também isso é muito importante, porque a gente consegue conciliar, porque se você tem que sair de casa são horas, né? Não é uma hora de reunião que vai que é o trabalho. Você vai gastar horas para ir fazer uma reunião presencial. E para nós mulheres isso aí veio ajudar bastante aí no nosso dia a dia. Legal. Muito bom, é verdade. Concordo com você. Então, deixo meus contatos aqui com vocês, né? Eu estou à disposição. Se alguém quiser conversar mais comigo, sou bem ativa no LinkedIn, mandar e-mail, né? Tanto pela Luciana ou pela Priscila, enfim, pela Open Mind. Eu estou à disposição. Gosto muito de falar do tema e fico à disposição aí de quem quiser conversar aí depois e qualquer outro dia. E agradecer, né, a Open Mind pela oportunidade de estar conhecendo vocês e de estar compartilhando aí um pouco da minha experiência e do meu aprendizado. Maravilha, Simone. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade, foi muito enriquecedor. Agradeço a todas as participações, a quem esteve presente nessa live de hoje. E uma frase que eu anotei aqui sua, Simone, que eu queria deixar aqui para finalizar, é que não podemos infantilizar as relações de trabalho, né? Essa precisa ser uma relação, acima de tudo, de confiança. Então, uma excelente tarde para todos vocês e até a próxima. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Boa tarde, bom trabalho aí para todos.